Paz seja convosco, amados amigos, irmãos e irmãs que escutarão esta pregação da Palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9 e 10, dizem assim: E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Versículo 11 diz: E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus nos fala aqui que, se pegarmos o contexto do capítulo 18 de Atos, Paulo ele havia sido perseguido por judeus e até gregos que resistiam e blasfemavam contra eles. E Paulo, no versículo 6, ele sacode as vestes, como o Senhor Jesus disse em São Mateus 10, e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Paulo ele era o apóstolo da graça de Deus. Quantas vezes nós pregamos a graça de Deus e somos perseguidos por pregar essa graça. Muitos chamam a graça de Deus de um evangelho barato, e muitas vezes as pessoas querem fazer para merecer. As pessoas querem entrar por justiça própria no céu e pregam muitas vezes uma mensagem como: olha, eu fiz tanta coisa para Deus, eu orei tanto tempo, eu fiz tantas coisas, e muitas vezes querem se orgulhar dos seus feitos. Mas a palavra de Deus diz em Efésios 2:8 que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação pela graça, quando somos salvos pela graça, não é pelos nossos méritos, não é pelo que nós fizemos, mas pelo que Jesus fez na cruz por nós. Claro, como eu sempre abordo nos vídeos aqui do canal, as pessoas sempre perguntam sempre costumam ter uma indagação: então se eu vivo na graça, eu vou viver em pecado? Não. Romanos 6:1 diz o seguinte: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O versículo 14 diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça de Deus nos liberta do pecado. Ela não é uma licença para viver em pecado. Pelo contrário, ela nos liberta dos nossos desejos, das nossas paixões. Paulo foi um homem que lutou contra as suas próprias paixões. E ele diz em Gálatas 5, às vezes eu costumo dar essa introdução à palavra, até meio longa. Quem ouve, me perdoe. Algumas pessoas eu percebo que são tão ansiosas que elas já dão like sem assistir muitas vezes a pregação. E eu gostaria que você apreciasse o conteúdo do canal e não apenas desse relevância, mas você assistisse também para que você seja edificado ou edificada. Gálatas 5:24: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. A palavra aqui nos fala para vivermos e andarmos no espírito, andarmos em obediência à palavra. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, se eu não me engano, diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às práticas desse mundo, nós vivamos justa, santa e piamente nesse século. Então, a graça de Deus não é uma desculpa para viver em pecado. A graça é uma licença para viver como Jesus viveu. E Jesus nunca viveu em pecado. Jesus viveu uma vida santa, justa, pura, limpa diante de Deus. Ele cumpriu a lei.
E nós, agora, sob a graça, nos últimos dias da porta da graça, a porta da graça está nas brechinhas, e nós devemos obedecer, nós devemos andar em obediência à palavra de Deus. E aqui o Senhor disse a Paulo em visão de noite: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Eu não sei como você se encontra nessa ministração da palavra. Você chegou aqui para escutar essa ministração. Eu não sei como você chegou a este momento. Talvez você chegou abatido, abatida, cabisbaixo, cabisbaixa. Talvez você chegou com medo a esta palavra. E o Senhor Jesus te diz: não temas, mas fala e não te cales. Não 365 ou 366 vezes o Senhor Jesus Cristo na palavra ele diz: não temas. Uma vez para cada dia no ano. Não temas, não tenha medo. Fala da palavra, pregue a palavra para os seus parentes, para os seus vizinhos. Não desista deles, não desista de pregar o evangelho. Mas muitas vezes eu entrego um folheto e a pessoa joga no chão, a pessoa joga na... Não desista. Alguém está lendo os folhetos que você entrega. Alguém está escutando a sua voz. Alguém está escutando aquilo que você prega. Tenha certeza que você está sendo notado por alguém. E alguém percebe o que você prega. Quando Eliseu passava pela cidade de Sunem, um habitante dali disse: eu vejo que este homem que passa por ali é um grande homem de Deus. Não vou dizer grande homem de Deus, é santo homem de Deus, perdão. A palavra diz que era um santo homem de Deus. E o grande homem de Deus é força do hábito. E Eliseu ia passando, ela disse: vejo que este homem que passa é um santo homem de Deus. Então tem alguém sempre te notando, tem alguém sempre percebendo as suas condutas, percebendo as suas ações. Não pare de pregar. Tem aquele hino famoso, conhecido, né? Não pare, que diz: quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Ali está fazendo uma alusão, embora eu não goste desse hino, tem uma letra muito voltada para o homem, não exalta a Cristo, mas fala ali de Pedro. Pedro, quando o Senhor Jesus ressuscitou, mesmo assim, ele não cria, e ele quis pescar novamente, ele quis voltar ao seu trabalho, voltar à sua rotina antes de ser discípulo de Jesus. Muitas vezes queremos parar, queremos abandonar o que nós fazemos para Cristo, queremos abandonar o que fazemos na obra de Deus e queremos retornar ao nosso estado, porque quando vivíamos no mundo, quando vivíamos perdidos, nós achamos até às vezes, o inimigo lança setas e nós achamos que quando estávamos perdidos era melhor. E estamos como aquelas pessoas no Egito que clamavam, que pediam para Moisés: nos deixe voltar, quem nos dera voltar ao Egito, onde tinha cebolas, onde tinha alhos, onde tinha carne. Mas eu quero te encorajar nesta noite, que você está indo rumo à terra prometida, você está indo rumo a Canaã. Não pare, continua, siga avante. Como tem um hino de uma referida igreja, que foi a igreja que considero minha família, que tudo que eu sei do Evangelho, eu sei através dessa igreja, que é a igreja do Evangelho Quadrangular. Na letra do hino diz: avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciai, o Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. E tudo que eu sei, eu aprendi ali com aqueles irmãos, e tudo que eu sei do Evangelho eu aprendi com eles e considero minha família. E na letra desse hino, composto em 1920 alguma coisa, diz: avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciai. Não pare de pregar o Evangelho. Talvez os seus familiares, eles sentem uma resistência, eles têm uma resistência ao Evangelho, eles não querem que você pregue para eles, já se cansaram de ouvir você pregando, não querem que você fale de Jesus para eles. Talvez eles estejam te isolando, mas não deixe de pregar para eles,
não deixe de falar do amor de Cristo para eles. Se você tem um ministério nas mídias sociais, se você tem um ministério de pregar a palavra pelo YouTube, não pare de pregar a palavra, não pare. Ah, mas ninguém me ouve. Volto a tornar a dizer, você está sendo notado por alguém. Tem alguém te notando, com certeza. E o Espírito Santo de Deus te dará um galardão. O seu galardão não é nessa terra. Não é muitas vezes querer ser ouvido pelos homens. Querer ser ouvido pelas pessoas. O seu galardão, se você for ouvido pelas pessoas aqui na terra, isso será o seu galardão. E esse é o nosso problema. Eu estou pregando para vocês coisas que eu vivi e que às vezes eu enfrento. Muitas vezes nós queremos aparecer. Viemos de uma tradição doutrinária, uma doutrina que as pessoas querem fazer para aparecer, querem aparecer muito, querem ter seus nomes em cartazes, querem ter seus nomes em DVDs, querem ter seus nomes em agendas, como se Deus fosse empresário delas, colocam até agenda. Nunca vi isso na palavra. Colocam até um título que não tem na palavra, e esse título tem em religiões orientais e não no meio evangélico, mas no meio evangélico foi acrescentado preletor, não tem preletor na Bíblia, e as pessoas inventam de tudo para aparecer. E João 3,30 diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, ele disse, é necessário que Jesus cresça e eu diminua. Convém que Cristo apareça na nossa vida, que nós sintamos as dores de parto, como Paulo disse aos Gálatas, para que Cristo seja formado em nós. Convém que nós diminuamos, convém que nós desapareçamos, que nós sejamos crucificados com Cristo, e não vivamos nós, mas Cristo viva em nós. E a vida que vivamos na carne, vivamos na fé do Filho de Deus que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Gálatas 2,20. E o Senhor disse a Paulo, não temas, fala e não te cales. Não pare de pregar a palavra, não te cales. Talvez algumas pessoas que talvez me escutam sentem até perseguição real, são perseguidas, sofrem ameaças, mas não temas, não pare de pregar o evangelho, mesmo que você está sendo isolado, mesmo que pessoas tenham te isolado, mesmo que você tenha sofrido ameaças, mesmo que você tenha sofrido ataques espirituais, até fraqueza, desânimo, esgotamento, ataques, não pare. O Senhor Jesus Cristo é contigo. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, te sustento, te esforço com a destra da minha justiça. Em Josué capítulo 1, versículo 9 ou 10, não sei, diz assim, entre o 9 e o 10, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diminua, e o Senhor crescerá na sua vida. Não pare de pregar, não pare de divulgar a palavra, seja por um folheto, seja pela pregação na mídia social, seja pregando para os seus familiares. Não pare. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dar uma injeção de ânimo. Não pare, continue. A palavra de Deus diz em São Mateus 24:13 que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E no versículo 14 diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós estamos no último período da história da igreja. Nós estamos no período da colheita. Jesus diz em São João, capítulo 4, quando depois dele pregar a mulher samaritana, ele diz aos discípulos as seguintes palavras: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, 4:35 de São João, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. O mundo já está preparado até para receber a grande tribulação. O mundo já está preparado para o cenário que há de vir, que você sabe qual é. E Cristo me traz aqui para te dizer que Ele te ama,
que Ele tem planos para a sua vida. Ele não tem só um plano, Ele tem planos para a sua vida. Cristo quer te salvar. E não somente uma frase clichê, não somente uma frase, Jesus morreu na cruz para te salvar. Isso é muito fácil de dizer, mas a palavra de Deus diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Deus se fez pecado. Deus fez na pessoa de Jesus, Ele tornou a carne de Jesus na cruz pecaminosa, levou todos os seus pecados, e Deus descarregou a sua ira sobre Jesus, de modo que Jesus exclama, os primeiros 6 versículos do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem, versículo 7, zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Não foi isso que os judeus disseram para Jesus? Se ele é o Cristo, se você é o Cristo, desça da cruz. E até disseram a Cristo, disseram entre si, vejamos se Elias vem tirá-lo. Quando Jesus clama Eli lema sabachthani, que foi o que eu li aqui, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, ele foi desamparado pelo Pai por um momento para que você seja adotado na família de Deus. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de temor para estardes outra vez em escravidão. Creio que eu inverti um pouco as palavras, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quando você chama a Deus de Pai, de Papai, é o Espírito Santo clamando através de você, clamando, anelando pelo Pai. E Cristo, ele tornou isso possível a você quando o véu do templo se rasgou também. São Mateus 27:56, que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E Efésios 2:18 vai dizer que livre acesso nós temos ao Pai por um Espírito. Jesus Cristo levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades também. Isaías 53:4 diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele levou sobre si as nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Isaías 53:4 e 5. Ele se tornou maldição por você. Gálatas 3:13 e 14 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegue aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Cristo, ele se tornou tudo de ruim, para que você possa ser tudo de bom nessa terra, para que você possa ser abençoado por Cristo nessa terra, desde que você ande de conformidade com os preceitos da palavra. E quando você vive pela graça, o Espírito Santo vivendo em você, ele te leva à obediência. Então, voltando aqui, para não perder o fio da meada, não temas, fale, não te cales, não pense que você é desamparado, não pense que Deus te abandonou. Cristo é com você. Ele diz em São João capítulo 14, versículo 16. São João capítulo 14, versículo de número 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Muitas vezes vem setas de que Deus nos abandonou,
E pode ver que essas setas sempre são baseadas em textos do Antigo Testamento. O inimigo nunca vai pregar o Novo Testamento, nunca vai citar o Novo Testamento para você, porque ele tem um ministério ele é um acusador, ele é um condenador. E o ministério dele está baseado na velha aliança, numa aliança de condenação. Cristo veio trazer libertação. Cristo disse aos judeus que ouviam a ele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. São João 8, 31, 32 e 36. Cristo nos libertou da maldição da lei, Ele nos libertou do jugo, da escravidão, do inimigo. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Talvez você está sendo vítima de ataques que dizem que você tem medo, que Deus te desamparou, que Deus te abandonou, que Deus já não é mais com você. Mas reanime-se nessa caminhada, continue, persevere. Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na perseverança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração, persevere, continue orando, continue clamando. Deus está em silêncio, mas Ele não está alheio a você. Suas orações estão sendo ouvidas, estão sendo respondidas. Deus está respondendo seus clamores de alguma maneira, ainda que você não veja. Deus está te respondendo. Deus está respondendo as suas orações. E lá na frente você vai perceber tudo que o inimigo das nossas almas quer é que nós desistamos da caminhada, jogamos a toalha e, por fim, até atentemos contra a nossa própria vida, caindo na condenação do inferno. Mas Cristo não quer isso para você. Jesus te ama. Você que de alguma maneira chegou a esta palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O famoso texto de João 3,16, o coração da Bíblia. Cristo aguentou muitas coisas por você. Ele foi desprezado, cuspido, esbofeteado, levou uma coroa de espinhos na cabeça, levou toda a acusação, todos os xingamentos possíveis. Ele levou todos os insultos, até mesmo os que estavam sendo crucificados com ele ali o insultaram. Um deles, porque o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele foi até o último momento da cruz. Jesus sofreu e foi por você. Os cravos, a cruz, foi por você, foi pela sua vida. E por isso, não temas, mas fale e não te cales. Deus é contigo. Deus ainda te usará tremendamente na terra. E creia que as suas orações estão sendo ouvidas, estão sendo respondidas. Creia que Deus está escutando a sua oração. E creia que as suas palavras estão chegando à sala do trono de Deus, estão alcançando pessoas. Eu vou encerrar por aqui, são 23 minutos, quase 23:30. Que Cristo possa abençoar a sua vida, que você saiba que de alguma maneira a sua palavra está alcançando o mundo. Que se você não prega, talvez a responsabilidade cairá sobre outro, mas o Senhor requererá da sua mão. Por isso não temas, pregue o que o Senhor tem te entregado e bênçãos virão sobre sua vida. Que o nosso Pai guarde a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo, te saúdo o seu irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. Creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Paz seja convosco. Amém, amém e amém.